Turma, tudo bem com vocês? Bom, não reparem na minha cara de cansada, que já é a segunda vez que eu tô gravando essa aula inteira. A primeira vez o meu áudio do computador falhou inteiro e eu só vi quando eu fui passar para o YouTube. Então, eu estou regravando a nossa aula de hoje. Enfim, gente, volto a dizer, esse período não tem sido fácil para ninguém. A gente sabe que não tem sido fácil para vocês, não está sendo fácil para nós também. Já fiquei a manhã inteira e agora mais uma parte da tarde para conseguir gravar de uma maneira melhor a aula de vocês, tá? Bom, com relação, então, a nossa programação. Queria parabenizar a todos que a gente está conseguindo seguir com excelência no nosso conteúdo. Fora a aula de hoje, nós temos mais 2 aulas com ministração de conteúdo e aí teremos a nossa última avaliação, tá bem? Bom, quanto à correção da prova, ninguém veio conversar comigo, então fechamos as notas que foram informadas para vocês, já estão no diário, tá certo? Olha, já tô até meio perdida, porque já falei tanto que eu já não sei se eu já tô falando de novo, enfim. Bom, enfim, parabéns a todos pela persistência, parabéns a todos pela confiança em nós, por continuarem. Nós queremos realizar o sonho de vocês, que é terminar a graduação. Então, fiquem junto conosco, permaneçam firmes, que é só um período que a nossa sociedade está passando, mas logo já estaremos todos juntos em sala de aula de novo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula passada. Essa aula de hoje nós vamos dar continuidade, então, à compreensão de cada um dos direitos que a gente tem fundamentais na nossa Constituição Federal, certo? Eu, como eu falei, particularmente adoro essa parte da matéria, adoro entender cada direito, o que quer dizer cada direito, e a gente consegue ter uma visão melhor no nosso dia a dia, da onde que estão esses direitos fundamentais, certo? Então, vamos lá, vou abrir aqui o material de hoje. Bom, então, como eu falei para vocês, nós vamos dar sequência, então, à aula sobre o nosso regime específico dos direitos fundamentais, a nossa unidade 3, que é quando a gente fala, então, de cada um dos direitos fundamentais que nós temos na Constituição. Como eu expliquei para vocês na aula passada, a Constituição Federal se organiza com os direitos e garantias fundamentais lá no título 2, e ela se subdivide em 3 capítulos, certo? Os individuais e coletivos, os sociais, em 5 capítulos, 3 não. Os de nacionalidade, os políticos e os partidos políticos. Na aula passada, nós já vimos o capítulo 1 sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. E na aula de hoje, então, nós vamos passar para os direitos sociais. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os de nacionalidade e na última, sobre os direitos políticos. Vamos lá. O capítulo 2, então, que fala sobre os direitos sociais, ele é composto pelos artigos 6º ao 11, tá? A Constituição Federal, ela está comprometida com a finalidade, então, de garantir direitos mínimos para a coletividade e assegurar uma melhoria das condições da existência para cada um dos indivíduos. Então, ela traz de uma maneira genérica. Por que genérica? Porque ela somente cita o nome dos direitos e não traz nenhuma explicação maior, como a gente viu com relação ao artigo 5º, que tem 78 incisos, né? O artigo 6º, ele não tem inciso, não tem parágrafo, não tem a linha, certo? É somente o caput mesmo. E aí ela traz, então, de maneira genérica, os direitos sociais que se dizem por excelência. Quais são eles? O direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados, que é a assistência social, certo? Esses direitos que estão aqui no artigo 6º, eles são aqueles que estão constituídos na segunda dimensão dos direitos fundamentais. Lembram que os da segunda dimensão, eles exigiam uma prestação positiva do Estado, ou seja, que ele tem que implementar uma igualdade jurídica
política e social entre todos os indivíduos que compõem esse desnivelamento social que existe. Então é isso, os direitos sociais são aqueles... enfim, gente, barulho de obra, eu sei que vocês estão ouvindo, mas eu não tenho o que fazer. Os direitos sociais são aqueles que trazem, então, uma prestação do Estado, e uma prestação positiva, ele tem que agir, certo? Para que a gente possa, então, buscar uma igualdade social entre todas as pessoas, tá bem? Assim, analisando dessa forma, existe um grande contraste, uma grande diferença entre os direitos individuais do artigo 5º, que foi o que a gente viu na aula passada, ou seja, que exigem um não fazer, um agir, um não atuar por parte dos poderes públicos, criando, então, uma esfera individual de não intervenção estatal, certo? Por exemplo, lá no artigo 5º, inciso 1º, fala o seguinte, vamos abrir juntos? Porque, eu falei no primeiro vídeo que eu gravei, eu acabei não falando nesse aqui, porque é uma regravação, né? Abram a Constituição de vocês, tenham ela do lado. Quem não tiver uma Constituição escrita para poder fazer a anotaçãozinha, abre no site do Planalto, tá? Então, coloca no Google, Constituição Federal Planalto, primeiro site que aparecer, que é o do Planalto, vocês podem acessar. É o site oficial das legislações, é o site que está sempre atualizado, tá? Ao contrário de muitos sites que ficam se aproveitando da situação para ter número de pessoas entrando, tá? Então, vamos lá. Lá no artigo 5º, inciso 1, falava assim, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. O que isso quer dizer, gente? Que o Estado não deve fazer diferenciações entre homens e mulheres. Olha só, não é um não fazer, não é um não agir, não é um não atuar do Estado com relação à diferenciação entre homens e mulheres. Então, é basicamente isso, é uma esfera individual que o Estado não vai intervir, ele não tem que se meter falando claramente, tá bem? Então, claro, né, ele vai proteger esse nosso direito, mas sem aquele autoritarismo, né, de dizer como ele bem quer fazer as coisas, tá bem? E aí os direitos sociais, por sua vez, eles têm um conteúdo que é um fazer, um ajudar, um contribuir, uma proibição de proteção insuficiente. Opa, desculpa. Olha do céu, Jesus amado. Um contribuir e, principalmente, tem uma proibição de proteção insuficiente. A gente viu isso lá nas características, tá? Que a gente viu que o Estado ele não pode simplesmente se eximir e proteger insuficientemente os nossos direitos fundamentais. E aqui nos direitos sociais, eles têm um aumento com relação a essa proteção, essa proibição, justamente porque são direitos que nos trazem o necessário para uma vida digna, né? Educação, saúde, alimentação, lazer, trabalho. Então, assim, não pode ser uma proteção insuficiente. Então, o Estado está proibido de nos proteger de maneira insuficiente. Então, ele tem que agir, certo? Por exemplo, vamos abrir lá no artigo 7º. Olha, no artigo 7º, no inciso 2º, desculpa, 3º, fala fundo de garantia do tempo de serviço, que é um direito do trabalhador e é uma garantia, certo? Então, assim, para que exista o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Estado ele precisa agir, ele precisa fazer legislações que organizem o FGTS, que disponham de como que ele vai ser descontado lá do salário do trabalhador, para que no fim ele tenha um fundo de garantia, para se ele for demitido, quais vão ser as cláusulas para se ele poder retirar, né, situações, qual é a instituição financeira que vai cuidar disso, que é a Caixa Econômica Federal, né, então aí uma autarquia criada, né, para cuidar dessas questões federais, enfim, então um agir do Estado para garantia disso, ao contrário do que a gente viu no artigo 5º, tá? Então, os direitos sociais, eles são dependentes de uma intervenção estatal, que somente vão se realizar pela execução das políticas públicas, que são destinadas a garantir o amparo e a proteção social. Bom,
Eu peguei um videozinho, para não ficar só eu aqui falando, explicando rapidinho, em 2 minutinhos, o que é a política pública. No primeiro vídeo que eu gravei deu errado, mas eu vou tentar botar aqui de novo, porque ele é muito legal. Se por um acaso ele ficar mudo de novo, eu vou mandar o link para vocês assistirem depois, tá? Mas vamos tentar para ficar na sequência. Você já parou para entender o que são políticas públicas? Em um país do tamanho do nosso, com a complexidade de desafios sociais e que ainda caminha lentamente em prol da transparência pública ideal, saber o significado e a importância das políticas públicas é algo básico e essencial. Afinal de contas, elas estão diretamente relacionadas com a questão do planejamento no setor público. E a qualidade deste planejamento e sua efetivação está relacionada totalmente com a qualidade da nossa vida. Bem, as políticas públicas afetam todos nós cidadãos, independente de grau de escolaridade, sexo, raça, religião ou nível social. Também abrangem todas as áreas, como educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, habitação, dentre outras. Ou seja, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, federal, estadual e municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Isso visando assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou determinado segmento. Por exemplo, um programa da prefeitura que beneficia o seu bairro é uma política pública. Ações em prol da educação na cidade também. Nesse sentido, é importante perceber que uma política pública tem um viés político, onde decisões envolvem conflitos de interesses, na maioria dos casos, e um viés administrativo, pois são fundamentais para a realização de melhorias para a sociedade. Por fim, é importante saber que podemos falar tanto de política de Estado, ou seja, uma política que independe de quem está no governo e é amparada pela Constituição Federal, quanto falar de uma política de governo, esta já relacionada a um governo específico que tem a oportunidade de criar seu próprio planejamento com projetos e programas. Certo? Agora que você já sabe um pouco mais sobre políticas públicas, está mais preparado para discutir com propriedade as questões sociais. Tomara que tenha dado certo. Legal o vídeo, né? Bom, gente, políticas públicas, então, são uma soma de atividades dos governos, que eles vão agir ou diretamente ou através de uma delegação, e tudo que eles fizerem vão influenciar na nossa vida enquanto cidadãos, tá? São diversas atividades, por exemplo, vai entrar na agenda do poder público o que precisamos fazer, enfim, vai ser visto recursos até a sua implementação. Então, como ele falou, uma ação no bairro, uma ação de ruas, é uma política pública, ações contra a violência contra a mulher é uma política pública, certo? Então, assim, são diversas questões que estão destinadas a garantir um amparo e uma proteção social, e elas são essenciais quando a gente fala dos direitos sociais, porque elas dependem da intervenção do Estado, ela depende da execução dessas políticas públicas para que esses direitos sejam garantidos. Mas fora os direitos que a gente viu ali no artigo 6º, a Constituição Federal ainda tem ali no capítulo 2, os artigos 7º ao 11, que eu falei para vocês, né, ali no início da aula, mas também tem outros artigos que estão deslocados ao longo da Constituição Federal, como, por exemplo, da Seguridade Social, lá no artigo 194, da Saúde, no 196, da Educação, no artigo 205, entre outros, ok? Então, qual é a regra geral, gente? Que os direitos sociais, eles costumam ter uma exigibilidade condicionada a uma prévia integração de legislação infraconstitucional. O que isso quer dizer? Que a aplicabilidade é reduzida. Lembra que a gente discutiu nas aulas sobre aplicabilidade imediata? Então, os direitos sociais, em maioria, precisam de uma lei, de uma política pública, enfim, para que a gente tenha realmente garantido esse direito, certo? O direito à saúde, a gente precisa que sejam construídos hospitais, postinhos de saúde, contratados profissionais, certo? Legislações que organizem, né, todo esse sistema, etc. Então, em maioria, eles têm essa aplicabilidade reduzida.
Porém, não se esqueçam que a gente aprendeu na aula de aplicabilidade imediata. O direito está garantido. Eu tenho direito à saúde. Se não tiver no SUS um médico, enfim, que atenda aquele problema que eu tenho, eu posso acionar judicialmente para buscar a garantia do meu direito à saúde, tá bem? Bom, eu queria que vocês percebessem como tudo vai chegando e fluindo e vai se encaixando quando a gente está pesquisando cada um desses direitos. Porque olha só, com relação ao princípio, às nossas aulas anteriores, a gente falou das dimensões, a gente viu as funções lá dos status de LINEC, a gente viu, enfim, deixa eu tentar lembrar, a gente viu as características, e olha só, a gente está falando agora dos direitos de prestações positivas, ou seja, a gente já encaixa lá com as características, a gente já encaixa lá com as dimensões, a gente já encaixa lá com os status, a gente já encaixa com os princípios, certo? As características desses direitos a gente viu lá nas características de maneira geral, então assim, nada é perdido e tudo vai se encaixando quando a gente vai analisando e quando a gente entende todas essas questões das aulas anteriores com relação às dimensões, aos princípios, às características, às aplicabilidade, ai meu Deus, me faltou a palavra. Não é limites, é limites a gente aprendeu as características, né? Enfim, com como os direitos fundamentais irradiam para os outros direitos, enfim, a gente vai percebendo como isso tudo vai se encaixando e vai ficando mais fácil a gente entender cada um dos direitos isoladamente, quando a gente vai tratar cada um dos direitos isoladamente, a gente consegue então discutir sobre eles. E assim, eu até queria perguntar para vocês se com esses últimos acontecimentos com relação às pessoas pretas que têm acontecido, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, e os protestos, vocês estão preparados para conversar com a família de vocês sobre direitos humanos dessas pessoas, sobre a questão da igualdade, sobre a questão da universalização dos direitos humanos com relação ao que aconteceu com determinadas pessoas nos últimos dias e que as vidas negras importam, certo? Bom, e aí dando sequência nessa questão de toda essa discussão, dei uma pausa aqui, um parênteses, falando de tudo que a gente estudou, olha aqui a gente falando da aplicação e olha aqui a gente falando de um princípio. Então, existe uma forte ligação dos direitos sociais com o princípio da igualdade. Por quê? Lembra que a gente falou que lá no início tinha a ideia da igualdade formal, mas depois a gente viu que só os direitos individuais eles não estavam bastando, que só a prestação negativa não dava, que a gente precisava de prestação positiva do Estado. E aí veio uma demonstração de quanto esses direitos de prestações positivas, ou seja, direitos sociais, eles trariam uma qualidade de vida a todos os indivíduos, especialmente aqueles que mais precisam, né, os hipossuficientes, enfim. Ou seja, esses direitos sociais trouxeram a ideia da importância de assegurar a igualdade material. Então, aí, quando a gente discutiu o princípio da igualdade, que a gente viu da importância não só da igualdade formal, mas também da igualdade material, a gente vê ele explicado, ele simplificado num direito social. Não tem como a gente ter igualdade material se todo mundo não tiver direito à saúde, se todo mundo não tiver acesso ao SUS, por exemplo. Como que as pessoas que não têm dinheiro vão pagar por um sistema de saúde particular, certo? Se elas não têm dinheiro, como? Como que ela vai ter acesso à saúde, então? Aí vem aí um direito social para trazer uma igualdade, certo? Como que as pessoas vão se formar, ter uma profissão, etc., se elas não tiverem acesso a uma educação gratuita, se elas não tiverem dinheiro para pagar uma escola particular, entendem? E aí, enfim, por aí vai. E é importante a gente frisar também que a Constituição Federal coloca lá como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está lá no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Esses objetivos, gente, eles só vão se concretizar quando tiver a efetivação de todos os direitos sociais, que são eles que vão trazer essa erradicação dessa pobreza, redução de desigualdades, etc. Olha que lindos os nossos direitos sociais. Então, assim, eles não se perdem no meio do tempo, eles têm toda uma ligação ao longo de toda a Constituição Federal.
Com relação à responsabilidade sobre os direitos sociais, vocês estão careca de saber, né, que a atribuição é do Estado, né, que a responsabilidade é do Estado, uma prestação positiva do Estado. Porém, pessoal, prestem atenção, nada impede que a responsabilidade pela concretização dos direitos seja em alguns momentos partilhada. Então, por exemplo, por vezes, algumas responsabilidades são partilhadas com a família, outras com a sociedade. Então, com relação à assistência social, a gente partilha com a sociedade. Com relação à família, à proteção da criança e do adolescente, a gente partilha com a família, certo? E com a sociedade também. Então, é uma tríplice responsabilidade compartilhada com relação à criança e adolescente, família, sociedade e Estado. E aí, um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é com relação ao direito à educação, que é uma atribuição do Estado, mas também é da família. Tá, professora, como assim? A família tem que ajudar o Estado a construir escola? Não, gente. Quem vai construir escola, quem vai contratar professor, quem vai auxiliar com todas as necessidades materiais ali é o Estado. Porém, a obrigação da família matricular a sua criança e seu adolescente na escola, ou manter a criança e adolescente na escola, certo? A família não pode deixar a criança e adolescente fora da escola. Então, tá aí uma responsabilidade da família para concretizar o direito à educação de todas as crianças e dos adolescentes, junto com o Estado. Então, assim, só para vocês entenderem, vai ser um dever do Estado, uma proteção à saúde, a proteção, a promoção da educação, o incentivo à cultura. A cultura também é um direito fundamental, tá, gente? Agindo em parceria com a família e com a sociedade, certo? A principal responsabilidade, com certeza, é do Estado, mas o Estado não tem como ir lá e tirar de casa todo mundo e fazer as pessoas irem, né? Tem responsabilidade que é de quem vive junto, como, por exemplo, a família. O Estado não tem como, eu quero dizer, em meios normais, né, gente? Não esqueçam, né, que apesar de os direitos sociais parecerem coletivos, a titularidade ainda é do indivíduo, gente. Por quê? Apesar de todo mundo precisar desses direitos sociais, daí a ideia que vem de parecer que é coletivo, porque todo mundo precisa de educação, todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa de alimentação, todo mundo precisa de moradia, todo mundo precisa de transporte, todo mundo precisa de assistência, quer dizer, quase todo mundo precisa de assistência social, todo mundo precisa de previdência social, etc. Apesar de parecer que por ser de todo mundo precisar, parece um direito coletivo, na verdade é individual, porque eu ainda preciso exercê-lo individualmente. Então, por exemplo, digamos assim, a Joana e o Guilherme estão indo para a escola e a Gláucia não. Bom, o direito à educação está garantido só porque a Joana e o Guilherme estão indo? Não, o direito à educação não está sendo garantido. Todo mundo precisa exercer. A Gláucia não está exercendo o direito à educação dela, tá? Então, ela também precisa ir à aula para ter o ensino, para ter o direito à educação garantido, tá? Então, por isso, pelo fato de eu precisar exercer individualmente, ele ainda é um direito de titularidade do indivíduo, tá? E não se esqueçam que para os direitos sociais é muito importante o princípio da vedação do retrocesso. Bom, o que quer dizer isso? A gente viu lá nas características que o Estado não pode retirar direitos, o Estado não pode diminuir o que já está aqui. Então, não pode só crescer. Não pode tirar a moradia, não pode tirar o transporte, não pode tirar a alimentação, não pode tirar a previdência social, não pode tirar e também não pode diminuir a execução desses direitos, tá bem? O princípio da vedação do retrocesso é para todos, mas muito importante com relação aos direitos sociais, que é aquele que o Estado tem que agir. Então, às vezes, o meu querido vai lá e tenta tirar, né? Mas não pode, tá bem? Tem que agir igual, tem que cumprir tudo igual, tá lá, não tem mais o que fazer, tem que simplesmente fazer cumprir. E com relação aos direitos sociais, a gente tem uma discussão com relação ao mínimo existencial e à reserva do possível, tá? Que vocês, quando abrirem algumas obras jurídicas, vocês vão ver que isso é tratado aqui com relação aos direitos sociais. O mínimo existencial impõe o dever do poder público de garantir um mínimo necessário para a existência digna da população. E a reserva do possível, ela fala que os direitos sociais que estão lá assegurados na Constituição Federal, eles têm que ser efetivados pelo poder público, porém, na medida em que isso seja possível, especialmente viável quando a gente analisa a questão financeira.
Bom, vamos analisar cada uma dessas questões. O mínimo existencial, gente, ele foi criado lá pela doutrina alemã, lá na Alemanha. E essa expressão mínimo existencial, ela pretende delimitar, ou seja, colocar quais seriam, né, um grupo reduzido dos direitos fundamentais formado pelos bens mais básicos e essenciais a uma vida digna. Ou seja, de todos os direitos fundamentais que já são básicos para uma vida digna, a gente ainda teria um agrupamento do que seria o mínimo que a gente precisa. Porque assim, a gente precisa de todos, mas tem uns que não tem como tirar, que não tem como, que é essencial para a gente ter a nossa vida digna, enfim, o resto seria só mais acréscimo para a vida digna, enfim. A minha opinião é de que todos são essenciais para a vida digna e todos têm que ter, já estão dentro do mínimo existencial. Mas dentro dessa questão dos custos, existe essa ideia do mínimo existencial justamente para que determinadas situações, determinados direitos, o Estado nunca deixe de nos proporcionar, certo? Porque esses são mínimos, como por exemplo a alimentação. Sem alimentação a gente não tem como sobreviver, certo? Então é mínimo, o Estado não tem nem como deixar de prestar esse direito para nós. A gente vai entender esse direito depois, tá? Então essa seria a ideia, de que todos são essenciais para uma vida digna, mas em decorrência dos custos, a gente tem que analisar quais que seriam os mínimos para nunca deixar de ser prestados, tá? Caso haja uma necessidade, não uma falta de possibilidade de prestar a todos, tá? Então tá. Então, o Barroso, que foi ministro, né, ele trouxe um conceito do que seria esse mínimo existencial, que seria, então, um conjunto de condições materiais essenciais e elementares, cuja presença seria um pressuposto da dignidade para qualquer pessoa. Então, se alguém viver abaixo desse patamar mínimo, o mandamento constitucional estaria sendo respeitado. Então, por exemplo, uma pessoa em situação de rua. Uma pessoa em situação de rua, vamos pensar aí numa criança em situação de rua, tá? Ela está sem proteção familiar, ela está sem moradia, ela está sem uma alimentação, ela está sem estudo, enfim, vai crescer, não vai ter, pode estar sem oportunidade de trabalho e por aí vai. Ela não tem um mínimo, entenderam? Um mínimo. A gente pode estar em outras situações não tão precárias, né? Uma família que esteja passando por alguma dificuldade, etc, certo? Ou uma situação peculiar, enfim, se a pessoa está abaixo desse patamar que seria mínimo, ela está totalmente, os direitos constitucionais estão sendo totalmente desrespeitados. Essa seria uma ideia. Com relação ao mínimo existencial, no nosso direito brasileiro, existem duas posições, duas correntes sobre qual seria o conteúdo desse mínimo existencial, ou seja, quais seriam os direitos que integram esse núcleo. De um lado, então, a gente tem de autores como do Ricardo Lobo Torres, que ele fala que não existe um conteúdo definido para esse mínimo existencial, que vai variar de acordo com as contingências de tempo e local. O que esse autor quer dizer com isso, gente? Por exemplo, lá no Amazonas, para que os crianças e adolescentes possam ter acesso à escola, eles têm que ir de barco, passar por um barquinho, atravessar um rio para chegar lá na escola. Então, o direito ao transporte, gente, lá, talvez seja muito mais essencial para a garantia mínima de vida digna, tá? Agora, aqui em Criciúma, a gente tem várias escolas nos bairros que proporciona com que as crianças possam ir a pé para suas escolas, os pais possam levar a pé, certo? Então, talvez o transporte não seria o mais essencial para botar aí nesse mínimo, entenderam? Então, é isso que o autor está querendo dizer, que dependendo do local, a gente vai analisar o que é mais essencial. E também dependendo do tempo, tem coisa que é mais importante hoje, amanhã já não é mais, e vice-versa. E de outro lado, a gente tem outra corrente, como o da autora Ana Paula de Barcelos, que ela fala que o mínimo existencial englobaria o direito à educação fundamental, o direito à saúde, à assistência aos desamparados, que seria o direito à alimentação, vestuário e abrigo, e o acesso à justiça, tá? Então, assim, o que ela quer dizer?
que se não tiver no mínimo isso, não adianta ter o resto. Entendeu? Que isso aqui seria o mínimo. E aí, e o que a gente tem que analisar? Que primeiro a gente tem que garantir isso. Garantindo isso, a gente vai lá e olha para garantir o resto. Mas se não tiver nem garantido isso, não tem nem olhar o resto. É isso que a autora quis dizer, tá? E que ela quis dizer também que a destinação dos recursos públicos teriam que sempre, como eles estão sempre escassos e etc., então ele tem que estar sempre nesse norte central, inafastável desses direitos. E depois analisaria-se os demais, tá bem? Bom, eu vou encerrar esse bloco e a gente volta então para o segundo bloco para fechar aqui meia hora